O ministro participou de um seminário e comentou e falou a respeito, e nós vamos aqui, né? Ele explica por que cabe liminar, que foi outra coisa, que preguiça, liminar dá sentido de urgência. Qual é a urgência de uma lei de 1950? O Vaiberi, o Arthur, uma das características da burrice é a imodéstia. Ela é saliente, não é? Como diria Nelson Rodrigues, um dia os idiotas vencerão, porque eles são muitos. Se não vencerem pela qualidade, eles tentam vencer pela quantidade. Então vamos explicar. Vamos lá, vai. Em seminário promovido pelo portal J em Brasília, o ministro Gilmar Mendes explicou por que era cabível a liminar suspendendo os efeitos da Lei 1079 sobre impeachment de ministros do Supremo. E as pessoas dizem, mas por que liminar? Eu estou lhes dando as razões. Com tantos pedidos de impeachment, com as pessoas anunciando que farão campanhas eleitorais para obter maioria no Senado, ou portanto 2/3 no Senado, para fazer o impeachment do presidente. Porque normalmente a ideia de impeachment no mundo todo, num quadro de normalidade, é um não assunto. Porque o impeachment foi pensado em termos institucionais, isso estava nos federalistas, normalmente para não ser usado. Agora, na medida em que passa-se a ter esse uso frequente, banalizado, e, sobretudo, porque alguém votou pró-aborto. Então, eu vou pedir o impeachment dele. Porque ele deu alguma liminar para abrir um inquérito a propósito de investigação de emendas parlamentares. Vou abrir um impeachment. Isso não existe. Nós perdemos aquela coisa de um pouco de amor cívico, não é? Isso dá vergonha alheia. Dá, mas a vergonha alheia a gente sente, né? Quem fala besteira não sente vergonha. A vergonha a gente sente no lugar do outro. Não é mesmo? O ministro explica largamente, aliás, tem um trecho do editorial do Globo que peca exatamente nessa parte, que não leu, acho, sei lá, quem escreveu leu o que estava escrito. Qualquer um do povo, para usar uma expressão que é cara ao direito e à Constituição americana, pode entrar com pedido de impeachment do presidente da República, que afinal de contas é eleito por todo mundo, não é? E o impeachment de um presidente, atenção Globo, o impeachment de um presidente tem uma dimensão política e tem uma dimensão que é jurídica. O impeachment de um ministro do Supremo, a única dimensão possível é jurídica. O que há? Perderam-se completamente os fundamentos? A única dimensão do impeachment de um ministro do Supremo tem de ser a jurídica. Ele cometeu algum erro, alguma falha grave jurídica, e atenção, e não pode ser erro de hermenêutica. E não pode ser falha de hermenêutica. O que é isso? Não pode ser um erro que se considera um erro de avaliação, um erro de julgamento, um erro de natureza moral. Tem de ser alguma coisa grave no campo do comportamento mesmo, de cometer um crime. Não pode ser só uma questão política, ou principalmente política. Tem que ser na área jurídica. E é por isso que se fala do Procurador-Geral da República ter esse monopólio da apresentação da denúncia. Porque hoje, sei lá, acho que existem 60, 70 denúncias lá no Senado que só dependem da vontade do presidente do Senado para ter sequência ou não. E depois de 21 senadores para abrir a investigação e a vida do ministro estar lascada. E aí é preciso tomar cuidado com o que o Nelson Rodrigues chamava idiotia da objetividade. Porque o idiota da objetividade, ele não percebe que as coisas têm uma dimensão histórica.
Ah, nunca aconteceu impeachment de ministro do Supremo, então esse risco não existe. Isto é uma estupidez. Está em curso, e o ministro está lembrando, está em curso uma campanha já organizada para fazer a maioria no Senado, os bolsonaristas, para empichar ministros. Isso já está na rua. Isso não é uma fantasia. E o ministro não está escondendo isso. Ninguém não tem de esconder. E aí está a urgência. Ora bolas. Ô Pedro, eu ia botar mais adiante, mas vamos colocar já. Tem um vídeo do Bolsonaro, numa daquelas coisas das manifestações que ele fez, golpistas, em favor da anistia, em que ele diz isso. Ele fala isso explicitamente. Isso não é uma interpretação. Pegue Flávio, Eduardo, a bolsonarada toda. O Bolsonaro disse explicitamente, é mais importante vencer no Senado do que vencer a presidência. Porque vencendo ali você controla o resto. E tudo na linha, vamos caçar o ministro Supremo. E por que esse ódio ao Supremo? Que se espalha, infelizmente, por certo colunismo? Foi porque o Supremo, interpretando a Constituição, proibiu o Bolsonaro de proibir os governadores e prefeitos, no caso da pandemia, que ele queria impedir que se criassem limites às concentrações de pessoas? Foi porque foi o Supremo a decidir o calendário de vacinação no Brasil? Porque foi o Supremo, desde o começo, a investigar as operações golpistas contra a República e contra a democracia? O que começou em março com 5 inquéritos das fake news. Inquérito do fim do mundo é a burrice de quem fala. Ou a democracia brasileira teria morrido. Com a devida vênia, a imprensa teve uma importância grande, parte dela ao menos, na sobrevivência da democracia. Todos os atores tiveram, um pedaço do Congresso teve, mas a coragem coube ao Supremo. Quem reuniu material que evidenciou a arquitetura golpista e acompanhou para e passo a aventura golpista foi o Supremo. Articulem-se vocês contra o Supremo. Eu vou me articular contra o golpismo. Intelectualmente falando, porque eu não faço política. E nem alugo meu ouvido para golpista. E agora, a campanha na rua? Parabéns, ministro Gilmar Mendes. Parabéns pela coragem. Parabéns por não se intimidar. Parabéns por enfrentar. É esse Gilmar que eu conheço há 30 e cacetada. O que é? Tem famílias de ministros sendo perseguidas. Familiares de ministros sendo perseguidos. Temos ministros submetidos a sanções. E aí se fala abertamente, vamos fazer a campanha, é o Senado que é lá que nós vamos botar para quebrar. E aí, um presidente do Senado que acordasse de ovo virado, o que nunca acontece comigo, porque eu acordo sempre de bom humor. É verdade. Há 2 tipos no mundo, né? Quem acorda mal-humorado e quem acorda feliz. Vale bem, Arthur, eu acordo feliz. Muito bem. Que bom, né? Acorda de ovo virado. Vai lá, arruma 21 amiguinhos
e abre um processo de impeachment, porque foi contrariado. Ah, isso? É essa democracia que vocês querem? É isso que vocês chamam a democracia dos contrapesos? Nem sabe o que está falando. Aliás, o ministro citou federalista aqui. Nessa hora, um monte de gente dançou, não sabe nem se é para comer, se é do mundo vegetal, animal, mineral. São os textos dos fundadores dos Estados Unidos. Hã? O Gilmar falou, o Dino também lembrou da perseguição. Vamos lá. Ainda durante o fórum do Portal J em Brasília, o ministro Flávio Dino do STF, que também participou do evento, explicou que há um excesso de pedidos de impeachment, especialmente contra Alexandre de Moraes. Dino participou de um outro painel, diferente daquele que contou com a presença de Gilmar, lembrou do número de manifestações contra ministros da Suprema Corte e disse que isso é inédito. Nós temos hoje 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Isso jamais aconteceu antes no Brasil e isso nunca aconteceu em nenhum país do planeta Terra. Então, é preciso analisar para ver se, de fato, são imputações, acusações de crime de responsabilidade que merecem, eventualmente, qualquer plausibilidade, ou se cuida de mais um capítulo de um cenário de desconstrução da poética arquitetônica de Niemeyer e Luskovta. Por que agora? Porque tem 81 pedidos de impeachment, coisa que nunca aconteceu antes. E isso agudiza a necessidade de revisão do marco normativo e espero que esse julgamento, inclusive, sirva como estímulo ao Congresso Nacional para legislar sobre o assunto. Os 81 pedidos, evidentemente, são um óbvio excesso. Basta lembrar que o campeão é apenas um ministro. Alexandre de Moraes responde por metade desses pedidos. Então, ou se cuida de um serial killer, ou se cuida de alguém que está sendo vítima de uma espécie de perseguição, de uma chantagem. Alguma dúvida? E aí vem falar, para que agora? Ai, os contrapesos. E claro, um presidente do Senado adora ter isso tudo lá. Vale o bem, Arthur? É um manancial. Você olha para o ministro do Supremo e diz, você está aqui, meu filho, ó, comigo aqui. Não é? E eu tinha falado do vídeo do Bolsonaro, acabei não chamando, mas põe aí o vídeo do Bolsonaro, deixando claro, é para fazer campanha mesmo. Foi no dia 29 de Contra o junho. ministro, pode derrubar. Põe aí. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Se vocês me derem isso. Não interessa onde esteja, aqui ou no além. Quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara. É só olhar a internet. Todos os reacionários saíram babando que a quase unanimidade do colunismo tenha se alinhado com os reacionários, isso diz muito de uma época. Não é? As pessoas são livres para fazer as suas escolhas, escolher e eleger os seus heróis. Né? E o Gilmar falou o seguinte, olha, eles podem votar uma nova lei, 3 aí, vai,
Congresso vote uma nova lei. O ministro explicou que tomou uma decisão para tornar o Estatuto do Impeachment compatível com a Constituição, mas que o Congresso tem essa autonomia, deve votar uma nova lei. De alguma forma, o presidente Pacheco, quando estava na presidência do Senado, designou uma comissão que foi presidida pelo ministro Lewandowski para fazer uma nova lei do impeachment, porque, como eu já disse, essa lei é velha de 1950. Portanto, ela está desatualizada em face do texto constitucional atual e talvez já estivesse em relação a outros textos. Basta ver, para entender razoavelmente isto, que o processo de impeachment do presidente da República, ele passa por juízos de 2/3 na Câmara e no Senado. No modelo atual, você poderia afastar um ministro do Supremo com simples maioria absoluta. Então, isso parece ficar extravagante, sobretudo nesse contexto de polarização e tudo o mais. Mas é possível, e acho que é recomendável, que se vote uma nova lei do impeachment. O que nós estamos dizendo? Que ou pelo menos o que eu estou dizendo nesse voto de despacho, que o texto de 1950, nesses pontos, não foi recepcionado pela Constituição de 88, que se faça uma nova lei ajustada aos desígnios, aos ditames da Constituição de 88. E aí vem, né, gente que inclusive ostenta o título, muitas vezes autoconcedido, de jurista. Diz, nossa, a lei estava desde 1950 e agora vem uma DPF. A DPF serve para isso mesmo. Para a lei anterior à Constituição. É para isso que existe a DPF. Quer acabar com a DPF? Quer acabar com a DIN, ação direta de inconstitucionalidade? Quer acabar com a DO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Vamos acabar com tudo? Aliás, ao acabar com decisões monocráticas, vocês não querem acabar também com a possibilidade dos ministros darem habeas corpus? Hein? Vamos fazer o que a ditadura não fez, acabar com habeas corpus? Inclusive para políticos? Um Congresso que sequestrou o orçamento, agora quer sequestrar também o Supremo. Ou manter sequestrado o Supremo. Não é? Para que a gente viva a ditadura do Centrão. Centrão esse que, quando a gente menos espera, vota uma lei para tentar impedir a Polícia Federal de fazer investigação contra facções. E aí a Polícia Federal chega a um medalhão do Centrão e eles fazem de conta que não aconteceu nada e que não é com eles. Ah, meu filho, aqui não. Né?